Bom, então, continuando com a nossa aula, voltamos aqui. Então, a gente tem os tipos de estômatos, né? Como eu disse, os estômatos vão ser classificados quanto à origem, número e forma dessas células subsidiárias. Como as células que estão dispostas em volta do complexo estomático auxiliam na classificação, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Tá vendo? Isso aqui é uma foto. Então, você tem o complexo estomático aqui, ó, as células guarda e o estímulo, e aqui várias células, não importa que elas são sinuosas, mas você não consegue ter um padrão normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá no zoom, mas quando você tem esse tipo de estômato, se você olhar o outro estômato e o outro, você não consegue ver um padrão de quantas células se encontram ao redor desse estômato. Então, a gente chama ele de estômato anomocítico e eu gosto de dizer que ele é anormal só para decorar, tá? Então, aí aqui, essa aqui é uma prática que a gente faria com Tetrascantia, seria a vista frontal da folha abaxial, da epiderme abaxial, de um estômato tetracítico. Então, aqui você tem um estômato e 1, 2, 3, 4. A gente conseguiria ver bem até os núcleos dessa célula. Então, todos os estômatos você consegue ver essa repetição de 4 células em volta. É bem clássico, tá? Aí a gente tem aqui o 3, o 3 é um zoom dessa figura aqui. Na 3.7 seria uma planta monocotiledônea, uma poácea, ou seja, uma gramínea, uma cana, milho, qualquer coisa assim. Então, você tem células, cadê meu cursor? Sumiu. Você tem células, certo? Alinhadas, justapostas, e geralmente o estômato aparece em uma linha, depois vai aparecer outra linha de estômatos. Mas a região do ostíolo, se você vê, ela tem uma forma de halter, sabe? Um pezinho de academia. Mais ou menos, né, gente? Mas é mais ou menos isso, tá? Então, esse tipo é o tipo em forma de halter clássico da família Poáceo. Então, ao longo das aulas, ao longo da disciplina, inclusive de sistemática, você vai aprender a olhar o estômago e já classificar. Então, ele auxilia bastante, inclusive na morfologia e sistemática, que são disciplinas do próximo semestre. Sim, 4. Anisocítico. No anisocítico, tipo de begônia, você vê 1, 2, 3. São 3 células distribuídas ao redor do estômago. Esse é chamado de anisocítico. Paracítico. Presta atenção aqui, ó. A 5 e a 6, você vai ver que são 2 células ao redor do estômago. Diferença. No paracítico, você tem 2 células paralelas à célula guarda. E no diacítico, você tem 2 células perpendiculares ao estômago, à célula guarda. Combinado? Então, aqui a gente, voltando, tem um desenho e tem a descrição de tudo que eu acabei de falar para vocês, para que vocês consigam acessar a aula lá na internet. Tá lá no portal, tá? Então, eu tenho toda a descrição para vocês voltarem e lerem com calma. Tem um livro também, certo? Professora, como que é a distribuição desses estômatos nos órgãos vegetais? Eles estão tanto na parte de cima quanto na face inferior da folha, em todas as pétalas, todos os órgãos, não. Então, eles são frequentes nas partes aéreas fotossintetizantes, ou seja, não tem raiz, não tem estômago, porque não tem função de fotossíntese. E principalmente na lâmina foliar, tá? Pecíolo, caule jovem, peças florais, é muito raro você encontrar, tá? Então, eles podem, quando aparecer fora da lâmina foliar, ele pode ter perdido a função, tá? E a disposição na lâmina foliar, como é que é? Você vai ter ele tanto na face superior, na face inferior ou em ambas as faces. Para lembrar desses nomes, tá? Esses são bem comuns. Superior é de cima,
né? Então, quando tem na face superior, a folha é epistomática. Muito difícil isso acontecer, tá? Face inferior ou de baixo, abaxial. Quando ele estiver só embaixo, ele é hipoestomático. Isso é o que mais acontece. Por quê, professora? Pensa, a lâmina foliar, ela vai ficar ali horizontal, certo? E a luz do sol vai incidir, geralmente, na parte superior. Então, para manter o equilíbrio hídrico, ela vai, e o controle, né, de água dentro da planta, ela vai predominar os estômatos na face abaxial da folha. Então, a folha vai ter os estômatos só embaixo. E ainda pode acontecer da folha murchar e esconder mais ainda esses estômatos, tá? Pode acontecer de ter na face, nas duas faces, superior e inferior, chamando anfiestomática, sim, tá? Mas, enfim, essa questão também da disponibilidade da quantidade de estômatos varia, a quantidade varia, a disposição varia. Tudo isso a gente chama de plasticidade fenotípica. Você pode ter variação num experimento. Se você colocar a folha no sol e na sombra, ela pode aumentar ou diminuir tanto os estômatos quanto os tricomas, que é o que a gente vai falar agora. Aí, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse texto, eu tô falando um pouco rápido por conta do tempo para postar a aula, vocês me perguntam, tá? Outro apêndice epidêmico bastante importante, que também é utilizado muito para taxonomia, muito para compreender a fisiologia da planta, são os tricomas, tá? O que é o tricoma? Aqueles pelinhos que a gente vê na folha. Na primeira aula a gente pegou folha de chuchu, lembra, para cortar? E algumas pessoas conseguiram observar esses pelinhos. Só que a gente não chama de pelo, porque pelo é radicular. Certo? Então, o termo pelo, faltou um acento aqui, é utilizado apenas para raízes, porque nos demais órgãos a gente chama de tricoma. Pelo radicial vai aparecer nas raízes jovens, onde a epiderme é especializada para absorção de água, desempenhando a função de absorção, tá? Então, só passei para frente aqui para a gente lembrar desse detalhe. Bom, então, como eu havia dito, os tricomas são muito variáveis na estrutura e, por conta disso, possuem valor diagnóstico para a taxonomia. O que acontece, gente? Algumas famílias, elas possuem tricomas característicos, né? Solanaceae ou Forbiaceae, ou seja, família da batata, família da mandioca, da mamona. E aí, às vezes, quando a pessoa trabalha bastante com isso, a gente consegue visualizar que, olhando o tricoma, você já consegue saber, isso aqui é espécie tal. Inclusive, existem trabalhos de anatomia onde o tipo de tricoma diferencia uma espécie tóxica de uma espécie medicinal. Então, ele é muito utilizado nesse sentido, né, taxonômico. Então, aqui, tector é aquele que é afilado, vamos dizer assim, tá? Ele não tem essa parte arredondada porque ele não acumula substância, tá? Então, tector ou não glandular e o glandular. O glandular você pode ter duas, vai variar o número de células. Você vê que tem 1, 2, 3 células. Pode ter várias, né? Tem uns, inclusive, eu não sei se eu coloquei aqui na aula, mas aqui, ó, fibra do algodão, que é utilizada comercialmente, é um tricoma da semente. Então, você tem vários tipos, tá? De filiforme, ramificado, estrelado, ramificado. Aqui, esse camiforme, esse aqui aparece no IP, que dá aquela característica áspera da folha do IP, é esse tricomus camiforme. Ele aparece também em bromélias, ok? Então, não se atentem a decorar as formas e ao nome de cada um deles, não é isso. É só entender como que eles variam. Se eu perguntar numa atividade, vocês precisam descrever qual a diferença de um e do outro, tá? O glandular, ele pode estar envolvido na secreção de várias substâncias, óleos, néctar, sais, resinas. Inclusive, tem algumas plantas de mangue que possuem glândulas de sal, tá? Ou seja, ela vai eliminar aquele sal do mangue na folha, certo?
Aqui, só para a gente ver a grande variedade, você tem aqui ontogênese, mostrando diferenciação, tem várias fotinhas de varredura e tal. Algumas plantas possuem tricomas glandulares e tectores, certo? Aqui vários escamiformes, então é bem diverso esse tema. Aqui eu tinha passado, mas eu acho que vai dar tempo da gente terminar. O que acontece? A gente pode ter ainda, além dos estômatos e tricomas, outros anexos epidérmicos, no caso dos acúlios. O acúlio, ele não é um espinho. Quando você retira o acúlio de uma roseira, ele destaca inteiro. Ele não sai, porque ele não tem lignificação, tá? Diferente de um espinho. A gente tem ainda células, cortou um pouquinho a imagem aqui, mas a gente tem células tuberosas ou silicosas, que algumas plantas possuem, no caso as poaceae, elas possuem essas células que acumulam o silício, tá? Então, alguns trabalhos até utilizam deposição de silício para proteção de epiderme, porque já tem essas células silicosas. Outra célula interessante seriam as células buliformes, tá? Essa que é um pouco mais comum da gente observar, que ela apresenta a função de acúmulo de água, tá? Então, deixa eu mostrar essa imagem. Então, ela tem pouco ou nenhuma cutícula, perde água mais rapidamente que as outras. Então, você pensa uma folha de gramínea que está aberta, e aí quando fica murcho, essa célula buliforme, que é perto da nervura, perde água e a folha enrola. Então, isso é responsável pelo nastismo ou hidronastismo. Só para a gente entender, essa célula, ela tem uma localização na epiderme. Então, você teria aqui a cutícula e uma linha de epiderme muito tênue, mais próximo à nervura, a gente tem esse engrossamento aqui dessas células, esse espessamento, com células maiores, por ter essa função de enrolamento. Típica de poaceae, tá? Gramíneas. E só uma curiosidade, a gente também tem algumas células epidérmicas que são as papilas, que ela apresenta aquele aspecto aveludado de pétalas, tá? Então é só o formato dela mesmo que permite aquela textura nas pétalas. Existem outros tipos de células, litocisto, tá? É utilizado bastante na taxonomia, que são células acumuladoras são esses litocistos aqui, de carbonato de cálcio, pectose sílica, perdão, tá? Resultando num cristal complexo. Então, a gente vem a Acanthaceae, Moraceae, são plantas, por exemplo, figo, tá? Apresenta esse tipo de célula. Bom, por hoje é só, e eu aguardo vocês no chat para a gente tirar dúvidas, tá? Bom estudo para vocês, moçada!